Heleno podem trair Bolsonaro, que pode ser alvo de um pedido de prisão de 30 anos. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 1º de fevereiro, são agora 6 horas da tarde. E nesta quinta-feira saíram duas informações que inclusive corroboram com o que eu já havia dito em alguns vídeos anteriormente, sobre a situação nada confortável de Jair Bolsonaro e o cerco que se fecha em torno dele, seja por conta dos ataques de 8 de janeiro, seja agora por conta dessa história da ABIN paralela. O deputado Alexandre Ramagem, que foi o chefe da ABIN no governo Bolsonaro, adiantou a jornalista Andréa Sadi, do G1, que vai depor na Polícia Federal sobre o caso da operação, que ele foi alvo, enfim, dessa coisa da espionagem generalizada, no final deste mês, no final de fevereiro. E ele afirmou, a Andréa Sadi, e que quase sempre se reuniu com o ex-presidente na presença do Augusto Heleno. Segundo a reportagem, a aspa do Ramagem, essa informação foi a seguinte: com Heleno na maioria das vezes, mas às vezes sem Heleno. Ou seja, ainda segundo a reportagem, a estratégia do Ramagem nisso tudo é empurrar toda essa bronca de ABIN, dessa coisa de espionagem, para o Augusto Heleno, que era o chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, ao qual a ABIN é vinculada. Já o Heleno, segundo André Sadi, deve dizer à Polícia Federal, em depoimento no dia 6 de fevereiro, ou seja, 5 dias após eu gravar esse vídeo, numa terça-feira, que Ramagem tratava direto com o Bolsonaro. Nesse jogo de empurra, só tem um ponto central aí: Jair Bolsonaro. Seja a versão que se provar, ambas têm o Bolsonaro no centro. Ou seja, essa coisa da BIM vai sobrar para o Bolsonaro. Ainda mais essa coisa do Carluxo, essa história do Flávio de jet ski, etc. Enfim, eu já tenho alguns vídeos comentando sobre isso, né? O mito vai cair, deve cair por isso. E o Carluxo deve ser uma das pontes para levar ele e outros da família até para a cadeia, quem sabe, por conta dessa coisa de espionagem. Para piorar o soneto, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve denunciar Jair Bolsonaro nas próximas semanas ou alguns meses, enfim, como um dos autores intelectuais dos ataques de 8 de janeiro. Se isso ocorrer, a exemplo de um dos apontados como autor intelectual de Joinville, o Bolsonaro pode ser alvo de pedido de prisão de 30 anos de cadeia, né? Pedido de prisão de 30 anos. Essa informação é do Ricardo Noblat, do Portal Metrópolis. E segundo ele relata, né, que em dezembro do ano passado, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, já sob o comando de Paulo Gonet, denunciou esse primeiro potencial financiador dos atos antidemocráticos, mas ele não teve o nome revelado. Eu falei Joinville, mas ele é morador de Londrina, e ele é acusado de 59,2 mil reais para mandar ônibus e 108 pessoas a Brasília. Os crimes imputados a esse cara aí de Londrina são associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Essas penas aí, desses crimes somadas, elas podem chegar a mais de 30 anos, o que é bem mais, essa é uma ênfase que o Noblat dá, que é bem mais do que os 17 anos padrão, né, de condenação que estão sendo dados aos biruliros que foram lá quebrar a sede dos 3 poderes.
Como eu falei no vídeo anterior, essa coisa do Heleno, eu já pontuei que o Heleno vai ter que decidir se ele vai assumir essa bronca toda como chefe da GCI ao qual a Abinha era vinculada, ou ele vai jogar a bola para o Bolsonaro. O Ramagem já vai dizer que se reunir com o Bolsonaro, inclusive sozinho. E aí cabe ao Heleno dizer isso. O Heleno já está implicado em coisas de Covid, etc. E eu já tinha falado que o Heleno deve ser um dos militares que podem pagar o pato, para esse jogo dos militares de separar a joio do trigo, etc. Porque a gente jamais pode esquecer que Bolsonaro foi ungido pelos militares. Bolsonaro foi lançado candidato a presidente da República cerca de 2 semanas depois da reeleição da Dilma Rousseff em 2014, dentro da sede da Academia Militar das Agulhas Negras. Em nenhum exército do planeta Terra, capitão manda em general. E o capitão pode ser presidente, pode ser o que for, mas para as Forças Armadas ele é só mais um militar e de patente abaixo. É assim que os caras pensam, que a gente saiba disso ou não, goste disso ou não, etc. É assim que o militar pensa. Ele tem aquele mundinho deles. Então o Heleno está aí nessa decisão. Ou ele joga tudo nos peitos do Jair Bolsonaro, ou ele assume essa bronca. É isso que ele tem que responder. Pode até ser que, no primeiro momento, ele se reserve o direito de permanecer em silêncio, pode dizer em situações. Mas, no limite, ele vai ter que escolher sobre isso. As investigações já estão andando muito avançadas. Para ter o mandado de busca e apreensão, contra o Carluxo e etc., e Ramagem, que quer que seja, é porque falta poucos elementos para uma prova, para que o Ministério Público, a polícia entenda como prova. Então o judiciário determina a busca e apreensão para se localizar esses elementos que faltam. Por isso que é busca e apreensão, porque se já tivesse certeza, etc., seria já mandado de prisão, né? Assim, já um elemento, uma certeza, um fator concreto para determinar isso. Então não é o caso agora. Já o Paulo Gonet, que já está bem avançado nessas questões dos atos democráticos, já está chegando em denúncias nessa coisa das autorias intelectuais, etc., ele, segundo o Noblar, ele deve botar o Bolsonaro nessa roda também como um dos autores intelectuais. Estava faltando aquela história daquele vídeo do Facebook que Bolsonaro postou, depois mandou um foi mal, estava doidão, aí apagou, aí conseguiu se recuperar o tal vídeo lá dele inflamando o povo, as pessoas a quebrarem a série dos poderes, toda essa lorota. E o Bolsonaro, ele já, você percebe que ele sente que está chegando a hora derradeira dele junto à justiça brasileira, que ele fica postando coisa de vídeo, imagem de campanha, que ele fica tentando se mostrar como um ser popular, aí jogaram aquela besteira de live, etc., que é a forma de tentar imputar uma narrativa de perseguição. E não há perseguição alguma, porque se houvesse, Bolsonaro já tinha sido levado coercitivamente para depor. Talvez ele já estivesse preso, um dos filhos dele já estivesse preso. Veja, o Poder Judiciário não está ultrapassando etapa, pulando etapa, não está dizendo que tem prova onde não tem, está abrindo inquérito, está investigando, quando entende que é importante que a pessoa fique detida preventivamente, coloca, etc. Quando é o caso, retira alguma acusação, algum inquérito, etc. E as coisas vão andando normalmente. Né? Como eu sempre falo toda vez que comento esse tipo de situação, culpado mesmo, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito julgado de ação penal condenatória. E o mesmo vale para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta. Mas o que a gente está vendo aqui é o cerco se fechando porque as investigações estão chegando cada vez mais perto do Bolsonaro. Mas só vão assim, dar o bote para pegar, para prender, etc., quando tiver uma prova concreta. Quem acompanha o blog do Cadu Amaral já viu que eu já estou cantando essa bola já há algum tempo, né? Que o circo, olha, o circo está se fechando, os caras estão vindo por aqui, por ali. Já tem as questões de Mauro Cid aí, que meio que sumiram do noticiário, mas não quer dizer que elas estão paradas. Então, todo o cerco tá se fechando em torno do Bolsonaro. A Polícia Federal, inclusive, disse que com a delação do Mauro Cid, o inquérito, etc., deve ser concluído neste ano, 2024, enfim, não deu prazo, não sei amanhã, depois de amanhã, etc., porque as coisas tinham que ser feitas assim, no seu tempo, devagar, provas concretas, não ilações, não narrativas, etc., e coisa para jogar
verdade para uma bolha determinada, enfim, nada que valha. Não está sendo feito assim. Porque se tivesse, o Bolsonaro já estava preso, ele já está inelegível, há um clamor popular, etc., por boa parte da população brasileira. Então não seria necessariamente tão difícil jogar esse tipo de coisa para cima do Bolsonaro, mas isso não foi feito, não está sendo feito, e é bom que não seja feito. É bom que tudo seja realizado, que tudo ocorra dentro do seu tempo, tudo certinho, etc. Mas o circo está se fechando.